Olá para você que é fã de esporte, o Bate-Bola Bom Dia está começando sexta-feira, véspera de mais uma rodada dos estaduais, e de vez em quando encontramos alguns atrativos, algum jogo que chama mais atenção, por algum tempero em especial que tenha no encontro entre duas equipes. No caso, nesse final de semana, o tempero é esse aqui, ó. É Lucas Lima, né? Lucas Lima jogando contra o Santos. Tem Palmeiras e Santos, clássico nesse final de semana. E, claro, as atenções voltadas para esse jogo, porque além do clássico, tem o Lucas Lima, podemos ter Gabigol, é verdade. E podemos ter também Gustavo Scarpa, quem sabe relacionado aí pela primeira vez. Com relação ao Gabigol, o Gabriel, para muitos também, né, que falta se reencontrar com o gol, ele deve ser um dos principais atrativos desse clássico, como a gente falou. O atacante pode fazer a primeira partida pelo Santos nesse retorno. E se depender do histórico, a torcida do Peixe pode ficar esperançosa, veja só. Ele fez o gol da vitória no jogo da Vila Belmiro, lá 1-0. Depois foi 2-1 para o Palmeiras. Na volta e nos pênaltis, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Olha só, os maiores carrascos do Palmeiras pós-era Pelé. Serginho Chulapa fez 8 gols, Neymar 7 gols e o Gabriel 6 gols. O Gabriel, dependendo aí de quanto tempo pode ficar, pelo menos nesse momento é só até o final desse ano, né? Pode até ultrapassar o Serginho Chulapa. A expectativa do torcedor do Santos aí para ser o principal carrasco aí contra o Palmeiras. Quem sabe ele até joga. Não o jogo inteiro, mas pode entrar, enfim. São 11 clássicos disputados, uma média aí de 1 gol a cada 2 jogos. Essa é a história do Gabigol e a gente vai contar daqui a pouco a história do Lucas Lima também, que tem história com o Santos, está começando a história dele no Palmeiras. Mário Marra, tudo bem? Muito bom dia, William Tavares. Tudo tranquilo? Tudo em paz. Maravilha. Tranquilo aqui? Bom dia, William. Tranquilo. Maravilha. E aí, Gustavo Hoffmann? Tudo bem, bom dia. Tudo certo? Tudo tranquilo. Gabigol que vai mais chamar a atenção no clássico? É o Lucas Lima contra o Santos ou, de repente, a estreia do Gabigol, a reestreia do Gabigol com a camisa do Santos? E quem pode ser mais importante? O Lucas Lima pode ser mais decisivo para o Palmeiras ou o Gabigol para o Santos? Lucas Lima. Lucas Lima chama mais atenção, joga em casa contra um time que ele defendeu, vem em ritmo de jogo, já está adaptado a uma ideia de meio campo que o Roger tem colocado. Então, hoje, Lucas Lima... É óbvio que tem outras atrações. Lógico. É um clássico, não precisava nem ter atração, é um clássico. É um clássico. Mas acho que a principal expectativa para esse jogo é o Lucas Lima contra o Santos. Precisa de atração, sim. É campeonato estadual, muito chato. Precisa ter atração, sim, que senão... Olha os que vale mais. Não, precisa de atração, sim, Marra. Estadual é muito chato. E pelo menos esse tem 2 boas atrações, realmente. Mas é o Palmeiras e Santos. Você já ia olhar de qualquer jeito. Né? Até aí a gente já viu até Corinthians e Palmeiras no Morumbi para menos de 5 mil pessoas, né? Dependendo do ânimo da torcida. Mas, enfim, Lucas Lima e Gabigol são 2 atrações bem legais. Eu não consigo, sinceramente, diferenciar quem vai chamar mais atenção, porque eu acho que os dois têm uma importância muito grande. O Lucas Lima é um time melhor, já um pouco mais arrumado do que o Santos, com um talento absurdo, com uma expectativa de ir à Copa do Mundo ainda. O Gabigol não. O Gabigol, ele pode ter esperança, mas o Lucas tem na prática. O Lucas tem na prática, o Gabigol não. Os dois têm esse sonho, o Lucas ainda briga por um lugar na reserva da seleção brasileira e o Gabigol não. O Gabigol como eu disse, só se jogar como o melhor do mundo daqui até maio, né? Até maio, que sai a convocação para conseguir um lugar na Copa. Mas os dois no jogo tornam a partida ainda mais interessante. E esse Palmeiras, no início de ano, tem sido um time bem legal de acompanhar. Eu falava com o Marra agora há pouco, a gente lendo algumas coisas antes do programa, o time reserva do Palmeiras. Vamos ver se eu vou lembrar, Marra. Tinha o Mike na direita, o Michel Basso na esquerda, Luan e Juninho na zaga. Thiago. Aí o Bruno Henrique, Thiago Santos, Bruno Henrique, Johan. Na frente era o Borja, que o Roger sacou ele do time e colocou o Keno. Aí agora eu não estou lembrado quem que treinou nas funções de lado de campo. Agora eu não estou lembrado. Mas assim, um timaço, um time muito forte. E eu estou falando do time reserva do Palmeiras. Você não tem o Dracena e não tem o Diogo Barbosa. Ainda. E o Scarpa. É uma forma... O Scarpa estava nessa formação reserva. Agora já deve ser relacionado, inclusive. O Scarpa estava nessa formação reserva. Só para mostrar a força... O Scarpa está no time reserva do Palmeiras. Quer dizer... será titular, provavelmente. Mas nesse momento a gente colocou... Não quero escalar o time como opção. Como outro dia fez o nosso companheiro com
com o Roger até deu risada, que tá escalando o Moisés já, né? Mas eu acredito que o Gustavo Scarpa será titular nesse time pelo talento que tem. Para mim foi a principal contratação do Palmeiras, inclusive. Mas olha a força que tem esse time do Palmeiras. A gente está focando nos dois, mas é bom lembrar, essa pode ser uma outra atração interessante. Não é porque aí você tem o Lucas Lima jogou no Santos, o Gabigol voltando, claro, as principais atrações, mas você pode ter o Scarpa estreando também no Palmeiras, que seria muito legal de ver. Quantos gols o Gabigol fez nesse 1 ano e meio que ele está na Europa? 2 gols. Se ele fizer 2 gols ali agora, contra o Palmeiras, ele já iguala o Serginho lá para como o Carrasco. Olha que a diferença de 2 gols, que peso que tem 2 gols. Exatamente. Na história, né? Ou fracasso ou Não, e se ele fizer 2 gols no Clássico, o Santos vencer, o cara acho volta. que tem outras coisas aí também, assim, Roger e Jair, né? Sim, sim. É interessante. Eu citei ali, inclusive, na transição, né? São 2 treinadores. O Jair, evidentemente, tentando se afirmar, mostrar que vai além do que ele propôs no Botafogo. Muito se questiona dele ter outros recursos São ali como desafios treinador. diferentes. Exatamente. E o Roger, apesar de já ter treinado o Grêmio, o Atlético, também buscando se afirmar, né? Ele tem talvez o maior desafio dele nesse momento, até porque tem o melhor elenco da sua carreira ali à disposição, né? Então, são realmente isso é importante ressaltar. Eu acho que vocês concordam. Quando a gente fala em maior desafio na carreira do Roger, é pelo melhor elenco que ele tem à disposição. Exato. Porque não vou nem... Você treinar Grêmio e Atlético... Exato. Não vou entrar nessa questão. É uma subida, né? Exato. É que agora ele tem... Se você pegar os times que ele teve... Não vou falar do Novo Hamburgo, né? Mas no Grêmio, no Atlético Mineiro e agora no Palmeiras, o time do Palmeiras é o melhor. Por isso a cobrança, a responsabilidade são maiores. Mas olha o tamanho do desafio. Não pelo clube. Sim, mas não olha pelo o tamanho clube. do desafio de você sair do Novo Hamburgo e treinar o Grêmio. Olha o tamanho desse desafio. Do também. Grêmio para o Atlético já era uma escada em termos de elenco. O elenco do Atlético era um elenco tido como melhor do que o do Grêmio. Ele não foi bem no Atlético. Então o Atlético agora dá um salto novo de qualidade para o Palmeiras. Exatamente. Fã de Esportes está participando já no Twitter? Vamos lá então. Pedindo passagem, vamos nessa. Hashtag Bebê Bom Dia. Fernando Pizzini, esse clássico está com cara de muitas expulsões. Lucas Lima e Gabigol são 2 deles. Olha, a gente não pensou nisso. Vamos lá. Pneuzinho Olindina, a vantagem é do Lucas Lima, que já vem treinando com o time do Palmeiras. Sim. Jogando. Filipinho, vai reinar a famosa lei do ex. 1-0 Palmeiras, gol do Lucas Lima. Gabigol sem ritmo algum nesse último ano, vai ser banco. É isso mesmo, possivelmente ele vai ser banco e talvez entre durante a partida. Tem essa possibilidade, viu, Filipinho? O Santos que deve ir com o Sacha mesmo ali na referência de ataque. O Jair sacando ali o Rodrigão, claro, já fazendo algumas mudanças mediante o que os jogadores estão apresentando. O Lucas Lima já é realidade. Né? Sim. O Gabigol é uma esperança ainda, essa volta. O Lucas Lima é uma realidade já no Palmeiras. Bom, já estreou fazendo gol, já, né? Você falou aí que o Lucas Lima é uma realidade, então vamos lá, vai. Reencontro do Lucas Lima com o Santos, a gente preparou um VTzinho sobre isso, vamos ver. O que você esperava do primeiro encontro do Lucas Lima com o Santos? A gente não ia fazer nada, não ia lembrar nada, né, dessas passagens, né? É lógico, foi o que marcou. O Lucas Lima foi o jogador na história do Santos, mas fez provocações contra o Palmeiras, mais tirou onda, mais brincou. E teve também Dudu dando resposta, teve a história lá na final, Matheus Salles, né? Cadê o Lucas Lima? Tá no Matheus Salles, né? Foi o Matheus Salles, se não me engano. O Lucas tá no bolso do Matheus Salles e tal. Enfim, as provocações foram constantes. E a gente sempre falava aqui, o Lucas Lima vai pro Palmeiras, provocou, cutucou o Palmeiras, tirou sarro e tal. Será que dá certo? Será que a torcida vai aceitar? A gente falava, 3, 4 jogos, se o cara jogue bem, faça gols, dê assistência e tal. O torcedor já esquece. O torcedor do Palmeiras está satisfeito com o Lucas Lima, né? Por esse começo, muito cedo, mas tem mostrado satisfação com as atuações do Lucas Lima. O fato é, esse jogo contra o Santos, por tudo que envolve, é importante para o Lucas Lima fazer um bom jogo mesmo, quem sabe fazer um golzinho, dar assistência, se impor, terminar o jogo, falar quem foi o cara do jogo, foi o Lucas Lima, ou o Lucas Lima está entre os caras do jogo. É importante para ele? Pesa agora no Clássico? Pesa. Ele sabe muito bem que tem uma expectativa em cima dele, em relação ao jogo. Ele sabe muito bem que não termina amanhã, domingo, a história dele com a camisa do Palmeiras. Não, ele vai jogar contra o Santos outras vezes, vai ter outras oportunidades. Mas se ele já começar bem contra o Santos, é diferente. Porque aí fica também aquela postura do torcedor que se sentiu
ofendido, perseguido por ele. Opa, é bom ter ele do nosso lado. Agora é com vocês aí, chora, tal. Eu acho que ele não vai fazer a provocação com o torcedor do Santos. Mas eu acho que ele vai, até por uma questão assim, talvez ele tenha sido, a gente falava aqui, né, Cláudio? Talvez ele tenha sido até instruído. Ó, dá uma diminuída, tal. Mas agora tá do meu lado, agora tá do lado do Palmeiras, agora tá com a camisa verde, agora tá contra vocês, tal. Eu acho que ele sente isso. Porque, William, esses caras, eles são de carne e osso, eles têm sentimento também. Então, ele sabe que precisa devolver agora para o novo torcedor dele o que ele fazia para o torcedor do Santos. E se ele jogar muito, se ele fizer gol, vamos deixar bem claro, ele não é um artilheiro. Nunca foi na carreira. Fazia lá uns golzinhos. Mas se ele jogar muito, se participar bem do jogo, se der assistência, aí eu acho que ele... sabe aquela do... Esse é do Palmeiras, carimbou. Isso. Por mais que depois jogue mal. Mas não sei, os clássicos contra o Santos esse ano terão... eu lembrei a palavra que eu estava desde o início aqui tentando. Emblemático. Isso. Um jogo bom para ele. Sem dúvida. Olha o tamanho do holofote em cima dele. Né? É o primeiro clássico dele, não só porque é contra o Santos, é o primeiro clássico. Ele tem o objetivo de ir à Copa do Mundo, tem que estar bem, tem que estar voando. Então, o primeiro clássico é um teste muito forte para ele. Se passar nesse primeiro teste do clássico, é um meio caminho andado, digamos. Ou não digo meio, mas boa parte desse caminho andado aí. É isso que não é decisivo para nada. Absolutamente nada. Mas para os objetivos dele, eu creio que não chega decisivo, mas é importante. Talvez isso possa ajudar a entrar na lista reserva ali da seleção. O futebol, ele é muito cruel, né? Muito cruel. Se o Lucas Lima... Vamos começar a imaginar situações. Isso. Com 5 minutos de jogo, o Lucas Lima dá um carrinho violento, perde a cabeça ou acaba errando ali o tempo da bola. É expulso. Dá uma de Hernanes contra a França e é expulso. Como falou o fã de esportes ali, né? Expulso. Me lembrei agora. Marca a carreira. Perdeu uma Copa do Mundo por causa daquilo. Olha... Não foi a Copa do Mundo, mas perdeu um espaço. O exemplo do Gustavo. Ano passado a gente não falava também do Fred contra o Cruzeiro? No primeiro clássico ele foi expulso. Lembra? Aquela cotovelada. Sim, que ele foi expulso depois, né? Não, foi em abril do ano passado. Que ele fez gol, inclusive. Não, o Cruzeiro ganhou no inicinho da partida, numa jogada de falta, ele dá uma cotovelada no Manuel e é expulso, sim. Mas ele fez um gol da Atlético na estreia dele. Isso lá no Campeonato 3-2, Brasileiro. no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, no Mineiro não. Isso. O que você está se referindo é o Campeonato Mineiro. Não, o Fred já tinha jogado. Já tinha jogado. A estreia dele no Atlético foi contra o Cruzeiro, do Brasileiro de 2016, ele fez gol. Esse jogo do Mineiro do ano passado. E aquela expulsão pesou no jogo, inclusive. Sim. Fez toda a diferença. Mas assim, isso que o Gustavo está falando. Assim, se o cara dá uma bobeada, ajuda a atrapalhar também. E aí, um plus. Toda a pressão. Fica um jogador a menos, perde pro Santos. E com tudo que envolve o Lucas Lima e as provocações que ele fez no passado à torcida do Palmeiras. O palmeirense, eu imagino, pode até se manifestar. Acredita no Lucas Lima. Sim. Acho que a maioria gostou da contratação do Lucas Lima, mas está todo mundo com o pé atrás. Por conta de tudo que ele falou e a gente recuperou agora há pouco. É um jogador, para mim, muito bom e que vai ajudar demais o Palmeiras. Mas o palmeirense está com aquela pulga atrás de falar: esse cara aí ficava provocando a gente, essa história... então vai ter que jogar bola, vai ter que jogar e jogar bem. E logo de cara, o primeiro clássico contra o Santos, acaba com o seu estime e a gente conversa. Acho que passa por aí, sim. O Lucas Lima, em alto nível, melhor nível dele, tá? Ele é o cara do Palmeiras? A gente tá falando de um elenco pra mim, excelente. Se a gente pegar o elenco do Palmeiras e o máximo que cada um na carreira já mostrou, ou que... Aí vai a avaliação de cada um de nós. Tá. Que a gente acredita que cada um pode render, eu acho que o Scarpa é mais jogador do que o Lucas Lima. Você falou isso já. Verdade. Para mim, o Scarpa é melhor do que o Lucas Lima. Tá. Eu acho que o Scarpa tem um potencial para ser melhor. Ele ainda é um jogador ainda em evolução. Ainda vai O mostrar Lucas mais. Lima, eu não sei se tem muito a evoluir mais. Ele já não é muito garoto. O Scarpa é um garoto. O Scarpa pode chegar a um nível mais alto. Inclusive, é uma venda garantida para o exterior, digamos assim. Sim. O Lucas Lima, talvez, já não. Ou não tão vantajosa. Marra. Mas de tudo que a gente já viu até hoje, o Lucas Lima mostrou mais, eu acho. É para ser o cara do Palmeiras na temporada. Se estiver jogando no melhor nível dele. Ou próximo ao melhor nível dele. Tem muita gente boa ali, né? Por isso.
O Palmeiras tem há 2 anos nessa pegada, né? É o terceiro ano que está nessa pegada. O Dudu tem sido o cara. E outros mais ilustres estiveram ali, mas é o Dudu que tem sido o mais regular, né? O mais identificado com a torcida. O mais sanguíneo, né? Como diz o outro. Com outras características, né? O Dudu, vamos lembrar, a chegada do Dudu. Chegaram do Dudu, chapéu nos rivais, tal, não sei o quê. Mas ele empurrando o árbitro, ele destemperado em alguns momentos. Desde que ele se tornou capitão, ele deu uma mudada. Sim. Ele virou a chave. Eu acho que sim. E a final da Copa do Brasil de 2015 foi fundamental para isso, né? Aquele segundo jogo. A identificação do torcedor com aquele baixinho que luta, com aquele... O 3x3 com o Cruzeiro. São jogos pontuais que fazem do Dudu. Entendeu? O Dudu o Lucas Lima... Bom, o Lucas Lima acabou de chegar. O Dimas pode falar aí, mas o Dudu para mim, pensando no torcedor do Palmeiras, ele já é um ídolo. Até pelo que aconteceu recentemente, né? Rejeitar a proposta e permanecer no Palmeiras e tudo. Claro que aí, assim, eu não estou falando de ídolos como outros do passado, mas do atual elenco, ele é um dos ídolos. Tá. E ele conquistou isso em campo. Com a entrega dele, com a participação, né? O Dudu melhorou na carreira quando ele foi para o Palmeiras. Tá. Também acho. E também Dudu não estava fazia naquela gol. perspectiva de crescimento. Lembra, né? o Dudu no Grêmio não cara fazia que gol. ainda tinha mais a mostrar e está mostrando Lembra, isso. o Dudu no Grêmio não fazia gol. O Tostão criticou na coluna, né? Pô, todo mundo passa o mesmo gol do Dudu sempre, não tem outros lances. E no Palmeiras ele Contra o Criciúma, né? Vamos lá, ó. Comparação do posicionamento do Lucas Lima no Santos e no Palmeiras. Tá? Vamos ver. No Santos, tá? Ações com a bola. A gente vê uma tendência ali pelo lado direito. Mas ele era um meia central. Assim, Era um meia central. É um mapa de movimentação que mostra justamente a movimentação dele. Veja a linha do meio-campo, né? A faixa ofensiva. Veja a linha do meio-campo, né? Como ele trabalha ali a linha do meio-campo. um pouco mais para a direita, onde ele se sente mais confortável, talvez, para abrir para a canhota, né? Para finalização, ou para um passe, ou um cruzamento. O Santos tinha uma jogadinha muito legal ali. Que é ele, pelo lado do campo, com a chegada do Vitor Ferraz, ele cortava para dentro, o Vitor Ferraz abria o volante e o lateral adversário, e ele metia por cima da defesa para o Ricardo Oliveira várias vezes. E o Dorival tá vendo isso agora e pensando, como é que eu vou fazer isso no São Paulo, hein? Vamos lá, a próxima. Tá mais espaçado, né? Vai para os dois lados aí, ó, tanto esquerda quanto direita. Talvez porque os companheiros permitam uma movimentação dele nesse sentido, ofereçam mais condições de... Mudou um pouco o jeito, aí é um 4-1-4-1 agora, né? Então mudou um pouco o jeito aí de atuar do Lucas Lima, né? Mas nada também desesperador, nada que mudou radicalmente a função do jogador. Desconcentrou um pouco mais, talvez. Concentrou ali. É aquela história, a característica de cada time. O Fã de Esportes está participando, eu quero ouvir mais, hein? Daqui a pouco. Torcedor do Santos, o cara vai falar do Gabigol aí, do próprio Lucas Lima, né? Será que o pessoal está se posicionando também? Vamos ver. Filipinho, Lucas Lima, jogador que mais provocou o Palmeiras nesses últimos duelos. Vamos ver como vai ser no campo, se vai comemorar, se fazer gol. Eu acho que vai, hein? Júnior Correia, o Lucas Lima e o Gabigol pensam ser mais do que de fato são. Não passam de bons jogadores, nada além disso. Mas pela fragilidade do elenco, vejo o Gabigol mais importante que o Lucas Lima. Rodrigo Palestrino, o Lucas Lima fará um jogo fantástico e não vejo a hora dele pescar na comemoração. Aí eu não sei se ele vai pescar, mas eu acho que ele vai comemorar. Já imaginou? Ó, primeira vez na vida seria. Vai presenciar um estádio com mais de 38 mil a seu favor. Ó, tomada aí, ó. Contra o Palmeiras, o Gabriel tem que fazer jus ao seu apelido de Gabigol, porque enquanto estava na Europa, ele não fez nem pro café. Paulo Penha. O Gabriel Barbosa jamais fez um gol no mito Jailson e nem fará. Tem isso também. E o Filipinho completo, ó, nós vamos esquecer o Rodrigo, hein? Tá entrando muito bem nas partidas, pode ser uma surpresa. Pode surpreender mesmo. Tem que dar tempo para ele, como a gente sempre fala aqui com relação ao pessoal que vem da base, né? Eu perguntei do Lucas Lima, o Gabigol no seu melhor nível vai ser o cara do Santos ou o Bruno Henrique? Já tem o Vanderlei também, né, o goleiro, mas ali na frente. Eu gosto mais do Bruno Henrique, é um jogador que me agradou muito no Brasileiro do ano passado, fez uma bela temporada. Já era um jogador que se destacava no Goiás, embora o Eric fosse mais famoso na época, mas o Bruno Henrique era mais, né, rendia mais. Não sei se ele vai ser o cara, não, tem condições, mas por enquanto eu fico com o Bruno Henrique. Tendo o mesmo raciocínio que a gente fez no Palmeiras para o Santos, para mim é o Gabriel.
O melhor jogador do Santos, no que já mostrou, o que pode mostrar ainda na carreira, é o Gabriel. Teve um ano e meio desastroso. Não conseguiu jogar na Europa. Contra fatos, não há argumentos. Ele precisa recuperar a carreira. Mas pelo que já fez e pelo potencial, projetando, para mim, o melhor jogador do Santos é o Gabriel. E aí, Marra? Vanderlei. Eu sei aqui, né? O Vanderlei ainda é o cara. Já contra o Ituano, o Vanderlei já começou a aparecer de novo, né? Mas eu acho que eu tenho muita curiosidade para ver esse jogo do Santos. Por causa do treinador, da postura do treinador, que conseguiu de um elenco com nomes inferiores aos nomes menos conhecidos, que os nomes que ele tem hoje no Santos, ele conseguiu tirar tudo dos caras. Sim. Tudo. A gente nunca viu o Pimpão jogar o que ele pimpou. O Bruno Silva... Bruno Silva já com 31 anos. Temporadas muito boas. Vitor Luiz. O Roger mesmo. Vitor Luiz, Vitor Luiz. A gente viu o Jair Ventura tirar tudo daqueles caras. Veja só para onde esses caras foram. Sim, todo mundo, quase todo mundo. Né? E só para ser, Né? só para ser justo, Pode falar. com tudo que eu já vi de futebol, quando eu falo que o Gabriel é o melhor do Santos, é projetando a sequência Claro. da vida. Porque se eu pegar o elenco do Santos e falar quem é o melhor jogador ali pela história, é o Renato. Sim. Claro. Pô. Né? Claro. O Renato já não Claro. tem condição de jogar o que ele jogou na época de Sevilha, por exemplo. Né? Mas o melhor jogador do Santos pela história é o Renato. E acho que não tem ninguém ali para superá-lo, não. Concordo plenamente com você. E outra, nesse momento, o Gabriel também não é o melhor jogador Renatinho. do Santos, porque nem jogou ainda e tal. A gente está fazendo uma projeção, como eu falei, no melhor nível dele. Isso, projetando o melhor de cada um ali para frente. Se fosse para trás, o Renato vai indiscutivelmente. Tem 20 anos de serviço prestado. Acho que o Renato já tem sofrido e vai sofrer mais. Vai. Ritmo de jogo. Apesar do Renato se cuidar absurdamente bem, ser um cara exemplar. Aliás, o Renato é um cara exemplar em todos os sentidos, porque uma vez eu fui lá no Santos, aquele papo com o Renato da final de Sevilha, Sim. na Liga Europa, você deu a sugestão e tal. Fui lá bater um papo com o Renato. Cara, é um exemplo. Você chega para conversar com o Renato, você marca 2h30, 2h15 já estava a gente chegando, já estava ligando. O Renato já está aqui, se vocês quiserem, já está disponível e tal. Ele é um cara exemplar de comportamento, de futebol, de atitudes dentro de campo e fora de campo. O Renato é um exemplo. Mas assim, o tempo chega, né? A temporada passada dele foi muito fraca. O tempo chega, não tem jeito e a tendência é que essa temporada do Renato também não seja mais o que foi em 2016, por exemplo. Não tem jeito. Ele perdeu companheiros importantes ali também, né? Sim, e aí exatamente. tudo com ele não dá. Exatamente. Nem a saída de bola ficou boa também. Exatamente. Então, o time todo está perdendo. Tinha pedido Thiago Maia, Lucas Lima. É difícil. É difícil. Agora, você tocou num ponto aqui fora do ar e me chamou a atenção para um detalhe e é importante. O Santos deve jogar sem o Bruno Henrique mais uma vez, tá? Ainda aquele episódio lá contra o Linense, na estreia do Santos, aquela bola que bateu no olho aqui do Bruno Henrique. E no momento parecia que não era nada sério, não era nada grave. A gente conversou no dia seguinte aqui com o David Braz, no programa. O David Braz falou, não, ele até me deu carona aqui, me trouxe para casa quando a gente chegou em Santos e tal. Eu falei, então deve estar tudo bem. Só que daí para frente não jogou mais. E o motivo sempre é esse. Me preocupa, eu não sei se olha, não estou dando indício aqui de nada, é só uma impressão. Me preocupa... Faltou informação nesse sentido. Me preocupa porque, assim, é a questão lá da retina... Gente, já foram quantos jogos aí? A gente já vai para o quarto jogo do Paulista. É a quinta, né? Jogou a primeira, já vai para o quarto jogo do Paulista, ele não atua. Dá impressão, é só impressão, por favor, hein? Que a coisa é um pouquinho mais grave do que... Só um pouquinho, talvez, mais grave do que a gente imaginava, né? Não, claro que é, né? Assim, porque se não é nada... Já deveria ter voltado, tudo bem, poupa do próximo jogo, mas volta no outro. E a gente tá falando do Bruno Henrique, tá faltando uma informação mais precisa, né? Nós estamos preservando, fazendo exame, sei lá. Alguma coisa assim. Funcionamento mais... mais claro, né? Mais claro, pra gente saber exatamente o que aconteceu com o Bruno Henrique. Eu acho que não é mistério nenhum falar o que aconteceu com o Bruno Henrique.
A não ser que seja uma coisa muito séria e, né, o pessoal Retina- e o pessoal tá dando uma segurada. Retina já tirou dos campos um conterrâneo do Bruno Henrique, Belo Horizontino, Exatamente. Tostão, né? A gente espera que Teve que parar com 26 anos, tudo bem, não estou comparando os casos. Não, só estou claro, fazendo uma claro. observação. É medicina, né? Retina é a medicina, que evoluiu muito nesses Claro. E 50 anos quase. E a gente espera que não seja nada disso, mas realmente já vai para o quarto jogo, é o Bruno Henrique, que, né, pode achar que é o Vanderlei, mas... Foi o destaque do Santos do ano passado, foi o Bruno Henrique. Né? Importantíssimo. Jogador fundamental, torcedor do Santos louco para ver Bruno Henrique ali de um lado, Gabigol do outro e tal. É um jogador importante, inclusive que o Cruzeiro já ficou de olho, já queria levar. É verdade. Sonha ainda com ele. O Sonha Itaí ainda com Machado deu uma ele. entrevista essa semana falando Quem sabe isso. no meio do ano. Sabe que e ele é de tal. lá, inclusive começou num torneio amador lá da Rádio Tatiaia. Então a gente vai até dar uma apurada aí nessa situação. Tem uma diferença grande entre essas duas equipes nesse momento. A gente fez uma comparação dos prováveis titulares para o Clássico de domingo com as escalações do último encontro entre Palmeiras e Santos, aquele 1-0, o gol do Ricardo Oliveira no Allianz Parque, né? Então, dá só uma olhada no time. Só para não confundir o Fã de Esportes, quem está com o nome ali Caixa alta. em caps lock, Caixa alta. né? Jogadores que atuaram naquela partida, tá? E quem está em caixa baixa ali é a provável escalação. Então, Só vamos 3, lá. né? Exato, olha lá. Fernando Praz, deve ser o Jailson, mas o Fernando Praz está no Palmeiras ainda. Mike, mas deve ser o Marcos Rocha, tá? Luan, agora vai ser o Antônio Carlos, mas o Luan está no Palmeiras. Juninho, mas deve ser o Thiago Martins agora. Zé Roberto se aposentou, vai ser o Vitor Luiz. Jean, agora troca pelo Felipe Melo. Tietê permanece. Dudu permanece, William permanece. Aí você tem no meio Moisés, vai ser o Lucas Lima, evidentemente. E era o Daverson, agora vai ser o Borja. Claro que é uma previsão de escalação, né? Uma prévia da escalação do Palmeiras até domingo. Pode mudar alguma coisa. Mas perceba ainda com essa tela, assim, tem mudanças, muitas mudanças. Porém, os jogadores que atuaram naquele jogo e que não devem atuar nesse ou devem ser reservas, estão no Palmeiras, né? Só o Zé Tirando Roberto ali que só o Zé mudou de Roberto função, que- né? o Zé Roberto. Os outros todos estão, né? Estão todos lá. Estão todos lá. Tudo é opção do Roger. Opção do. opção do Então, Roger. o Palmeiras muda muito em Não é relação a- necessidade. Então, é aí que eu quero entrar É na a opção comparação. do Roger. É aí que eu quero entrar na comparação. O que exalta o elenco do Palmeiras. Exato. Mudança por opção, tá? Agora, vamos ao Santos? Como é que foi o Santos naquele jogo? Aí, ó. Mudou o técnico. O Palmeiras também mudou o técnico, né? Bom lembrar. É. Então, vamos lá. Vanderlei continua. Tá ali o Daniel Guedes. Talvez o Santos ali... A situação do Santos é o seguinte. Vou ler e vou explicar. Vamos lá. O Daniel Guedes, o Lucas Veríssimo, só que é o Luiz Felipe. O Lucas Veríssimo está no elenco do Santos, ele está machucado, tá? O Luiz Felipe vai ser. David Braz, ok, permanece. Era o Zeca, agora vai ser o Caju, que está ganhando oportunidade e ganhou vez ali no lugar do Romário, que foi o contratado para esse ano. O Zeca está naquele imbróglio jurídico com o Santos ainda, tá? Alisson. Matheus Jesus, agora vai ser o Renato. O Bruno Henrique deve ser o Gabriel. Talvez o Gabriel entre jogando, não joga o jogo inteiro. Enfim, o Bruno Henrique está machucado, não vai jogar. Jean Mota, agora vai ser o Vecchio. O Jean Mota permanece no elenco do Santos. Também é uma opção interessante. O Vecchio assumiu a função do Lucas Lima. Ali era o Lucas Lima. É que o Lucas Lima não pôde jogar o clássico com o Palmeiras, tá? Mas era o Lucas Lima ali. Aí foi o Jean Mota, O agora o Vecchio. Renato também não pôde, né? O Copete, sim. E na frente o Ricardo Oliveira, agora é o Sacha. Então você vê, o Santos perdeu o Lucas Lima, que não tá, seria o titular se pudesse jogar naquele momento. Foi pro Palmeiras. O Ricardo Oliveira, o Zeca, né? E do outro lado ali você tem o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz se machucou E tá sem o Bruno Henrique no último também, né? jogo. Então, eu tô separando aqui os três que não são mais o Zeca, ainda mas tá naquele imbróglio, né? Então o Santos perdeu 3 titulares de peso, 3 titulares importantes, caras que você escalava o Santos com eles às cegas. Fala, pô, o Santos tem, você podia até esquecer alguns outros jogadores, mas esses você não esquecia. Não Ricardo foram, Oliveira, não foram Lucas Lima e o Zeca. repostos ainda. Não foram, não. Devidamente repostos. Então, digamos assim. o Zeca até foi, mas o Romário se adaptando lá ainda e tal, tá usando o Caju que também não se comprovou Não à ainda. altura, digamos, né? Não se solidificou. E o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, o Santos não repôs. O Santos está tentando ainda a contratação lá do Zelarayan, mas está meio complicado.
para repor o Lucas Lima, que já viu que o Vecchio não é esse cara. Acho que o Santos, de repente, podia usar o Jean Mota enquanto isso. Bom, enfim. E o Ricardo Oliveira, a reposição é pelo Sacha, mas não era bem o Sacha. Decisão do Paulista com o título do Santos, decisão da Copa do Brasil com o título do Palmeiras. 2016, na semifinal do Paulista, o Santos elimina o Palmeiras. Depois o Palmeiras é campeão brasileiro com o Santos vice. 2017, veja 2017 as coincidências, hein? Campeonato Paulista, o Santos é eliminado pela Ponte na fase de quartas de final, o Palmeiras é eliminado pela Ponte nas semifinais. Na Libertadores, o Palmeiras é eliminado pelo Barcelona nas oitavas, o Santos é eliminado pelo mesmo Barcelona nas quartas. Na Copa do Brasil, os dois são eliminados nas quartas. O Palmeiras pelo Cruzeiro, o Santos pelo Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, finalistas. E no Campeonato Brasileiro, terminaram com a mesma pontuação. O Palmeiras em segundo, levou vantagem nos critérios de desempate. Então, os dois, né, estão... As trajetórias são parelhas. São parelhas. Pensando nisso, acho que assim, dos últimos anos, é a maior diferença técnica entre os dois, né? Em princípio, sim. É, sim. Com o Palmeiras cada vez mais num departamento profissional, né, em administrações que têm seguido uma linha de conduta, né, de não economizar nas contratações, de ter elencos com mais qualidade, nem tanto assim elencos numerosos, mas com o elenco é um jogador que você perde um, pode entrar o segundo, perde o segundo, pode entrar o terceiro. Né? Sim, sim. Quantas mudanças tem? Umas 9 ali? 8? Todos com nível de titular. Sim. E o Santos não, né? O Santos, opa, vamos lá, vamos tentar aqui, vamos fazer um puxadinho, puxa esse cara aqui, vai pro lado, Vecchio. O Vecchio estava no elenco. Alisson, volta aí, Alisson, joga mais um pouco. Mas eu fiquei um ano sem jogar. Não, mas agora é você. Só tem você, pô. Agora, assim, sempre teve uma diferença. Daqui a pouco tem participação dos fãs de esporte, daqui a pouco tem o Curte aqui com a gente para falar do Super Bowl. E vamos falar, claro, do ceifador do Flamengo. Sempre teve uma diferença no banco, né? Desde 2015 a gente está falando isso. O Palmeiras sempre teve banco e o Santos não tinha banco. O Santos tinha time. Né? Aliás, tinha um time dois forte, aspectos, né? Até no financeiro também, né? O Palmeiras sempre tem dinheiro e o Santos... Mas como time, o Santos era pau a pau com o Palmeiras. Mas os titulares eram pau a pau. Eram pau a pau. O que acontecia, e isso fez diferença na decisão da Copa do Brasil, é que, como falou o Marra à época, o Marcelo Oliveira olhava para o banco e vem. O Dorival olhava para o banco e falava... Olhava para frente de novo. Olhava para frente de novo e falava, deixa como tá. Vai nessa. Né? O que aconteceu esse ano é que essa deficiência aí atingiu o time titular. Agora a gente está vendo ali os treinadores, né? Roger e Jair Ventura. Outro tempero interessantíssimo para a gente ver nesse clássico. Tela com Fã de Esportes, vamos nessa. Marcos Rogério, o Palmeiras não precisa que o Lucas Lima ou outro jogador seja o cara. O Palmeiras precisa ter uma equipe com uma boa cara, que jogue bem e traga títulos. Coelho, Lucas tem que jogar bem, porque tem outros jogadores que têm futebol e garantir a vaga de titular. Tem isso também. Caio Henrique, se o Lucas Lima acabar com o Santos, aí a torcida esquece. Só que isso não vai acontecer, porque o meu Santos, do Caio, né? Vai jantar porco assado e o Lucas Lima grelhado. Vai, Santos. É isso. É isso aí. Algo para finalizar? O Santos tem a tradição, por enquanto. A arma do Santos, por enquanto, é a tradição. O Palmeiras tem quase todas as vantagens aí, em princípio. Exatamente. Mas pode dar Santos. Dizer que o Palmeiras é favorito para o Clássico, não é nenhum absurdo. Em casa, com a sua torcida... É até uma obviedade. Em casa, com as opções que o Roger tem. Acho que é até uma obviedade. Mas como diria o outro, tem mais cartas. Clássico... O Palmeiras tem mais cartas. E vice-versa. O Palmeiras tem mais cartas. É isso. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Lembrando que hoje tem Colônia e Borussia Dortmund. Que jogo legal de assistir. Falando sério, rapaz. É a briga do Colônia lá contra o rebaixamento, numa campanha que pode ser histórica, contra o Borussia Dortmund, que está brigando por vaga na Champions League, hein? É hoje 5h20, ao vivo e exclusivo na ESPN Brasil. Vem com a gente, depois do intervalo tem muito mais. BB Bom Dia. Oferecimento.